Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao CRM Paraíba, o podcast do Conselho Regional de Medicina, a Casa do Médico Paraibano. Nosso canal de comunicação com você, que é médico, mas também com você, que faz parte da sociedade paraibana e que se utiliza, que tem interesse pelos assuntos da medicina e do meio médico. Estamos hoje tendo a grande honra de receber o nosso presidente, Dr. Bruno Leandro de Souza. Eu sou Antônio Henriques e estarei com vocês nessa jornada pelos próximos minutos. Bruno, seja muito bem-vindo ao CRM Paraíba Podcast. Muitíssimo obrigado, Antônio. É um grande prazer estar aqui nesse projeto em pleno funcionamento. A gente que planejou tanto para chegar a esse momento e para nós é uma satisfação poder conversar com o médico paraibano e toda a sociedade. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que tem causado cada vez mais preocupação e que tem sido muito discutido. Nós vamos falar hoje sobre a saúde do médico. Quem cuida de quem cuida? Como cuidar de quem cuida? Qual é o papel que o CRM da Paraíba tem desempenhado nesse sentido e quais são os projetos que o Conselho tem para cuidar da saúde do médico paraibano. Então, aqui, nosso presidente pode falar um pouco mais sobre o panorama atual, Bruno, do estado de saúde dos médicos e falar um pouquinho para a gente do que é que se planeja, do que é que vem por aí do ponto de vista do Conselho. Antônio, esse é um assunto que preocupa bastante, porque a saúde do médico ela realmente é bem problemática e não é só para o médico essa preocupação, é para a sociedade em geral. A partir do momento que o médico ele não cuida da sua saúde, que ele tem algum problema relacionado a isso, de certa forma o seu desempenho durante a sua função também pode ser comprometido. Nós sabemos, começando aí pela questão elementar, expectativa de vida. Hoje a população brasileira em geral tem 77 anos de expectativa de vida, a mulher 80, o homem 73, quase 74. Na medicina, nós vivemos 10 anos a menos em termos de expectativa de vida. Aí essa expectativa de vida cai para 67, 68 anos, sendo que inverte-se. O médico vive em torno de 70 anos e a médica em torno de 65. Quer dizer, é um panorama ainda muito pior para a médica mulher, né, do que para o médico homem, essa questão da expectativa de vida. E por que a expectativa de vida é tão ruim? Porque nós temos grandes problemas na saúde mental e também na saúde cardiometabólica e física de uma forma geral. A gente sabe que na medicina a chance de um médico cometer suicídio, a gente tem que falar desse tema abertamente, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai prevenir ações como essa, é 5 vezes mais do que várias outras entidades. Daquelas que são mais estressantes, como bancários, por exemplo, nós somos 3 vezes mais propensos a cometer esse tipo de atitude do que essa outra entidade que também tem o seu estresse, que também tem a sua possibilidade aí de um desfecho ruim. Por isso que é muito importante esse tema para a medicina e para a sociedade e a gente precisa, parar para olhar o que é que está acontecendo, estudar o que está acontecendo e desenvolver programas para melhorar a saúde do médico. Bom, Bruno, e a que você atribuiria essa condição de saúde tão precária na classe médica? Não parece um paradoxo, não parece uma contradição que as pessoas que cuidam de pessoas não cuidem de si mesmas? Por que isso acontece? Olha, paradoxo, você que é filósofo, né? Você gosta de filosofia, você sabe que o paradoxo ele já vem desde a antiguidade acompanhando a vida humana. E durante a graduação, o estudante de medicina ele já é pressionado a ser perfeito. Ele já é pressionado a não cometer erros. E a gente sabe que errar é humano. E a gente não compreende muito bem um erro de um médico, porque, óbvio, isso compromete a saúde e até a vida do outro. Mas esse peso associado à sobrecarga de trabalho, associado à sobrecarga de pressão social para que você seja realmente uma pessoa infalível, acaba fazendo com que você tenha mais propensão a alguns tipos de doença ou de adoecimento. E fora isso, o médico ele negligencia sim a sua saúde, a sua própria rotina. Geralmente, os trabalhadores eles exercem de 40 a 44 horas de trabalho semanais. O médico que exercer 40 a 44 horas semanais está trabalhando muito pouco.
A gente sabe disso. E se um médico resolver trabalhar 40, 44 horas semanais, o outro vai olhar para ele e vai pensar que ele não quer trabalhar. Isso é uma verdade. Vai chamar de preguiçoso. Vai chamar de preguiçoso. Quantas horas semanais você trabalha? Eu prefiro não fazer a conta. Mas olha, já trabalhei muito mais. Eu sei disso. Eu costumo dizer que os poucos cabelos que eu tenho, eles se devem muito às noites mal dormidas ou não dormidas com plantão. Então, o plantão é uma coisa que desgasta de maneira extremada o médico, né? E a gente, quando é jovem, aguenta muito, né? Eu me lembro que cheguei a fazer 120 horas de plantão, que é uma atitude absolutamente irresponsável. Né? Somente na juventude, olhando para trás, assim, dá vontade de voltar lá e puxar pela orelha catucar e dizer, não faça isso, menino. Não faça isso, menino. Mas a gente sabe que as pressões são muito grandes, que você, logo que se forma, você deseja compensar um pouco do ponto de vista financeiro, ou muito, aqueles anos todos de sacrifício da faculdade. Para o pessoal que se forma em instituições privadas, mesmo com fiéis, muitos saem com uma dívida muito pesada para pagar, e isso também corresponde a uma pressão. Né? Sim, com certeza. Além de uma pressão da sociedade de dizer que o médico tem que andar com roupa de grife, tem que ter carro importado, tem que morar numa casa boa, num condomínio fechado, e a gente sabe que normalmente essas conquistas elas podem vir ao longo da vida, mas muitas vezes o colega ele se sente pressionado a mostrar aquele resultado num espaço de tempo muito curto. Então, e aí se endivida, e eu sei que educação financeira é outro tema importante para o conselho, e precisa correr atrás para pagar aquilo que comprou. E a forma de fazer isso é trabalhando. E vai assim se criando um ciclo vicioso, e a gente sabe muito bem que noites mal dormidas correspondem a futuros hipertensos, futuros obesos, diabéticos, pessoas com síndrome metabólica, cardiopatas, depressivos, ansiosos, porque uma noite de sono só sabe você, meu colega médico que está ouvindo, você sabe como um plantão desgasta. E hoje, eu lhe digo, eu estou com quase 50 anos e eu não tenho de jeito nenhum a energia para dar um plantão noturno mais, de jeito nenhum. Não aguento mais não. O que você colocou é uma sopa, um caldo bastante rico de vários fatores que provocam o adoecimento do médico. Então, tem a pressão social pela perfeição, tem a pressão pelo status social, tem o excesso de carga horária de trabalho demandado, e isso diminui, inclusive, a socialização do médico. Às vezes o médico, a pessoa já sabe que é difícil dele ir numa festa de família. E isso é importante para a saúde. Às vezes já sabe que o médico não vai aparecer ali na noite de Natal, já está esperando que ele não apareça. Né? Isso tudo, ao longo do tempo, vai desgastando. Ele vai se afastando do seu núcleo familiar, do seu núcleo de amigos, e às vezes só se encontra quando é para beber alguma coisa. E aí é onde vem um outro perigo, que é do alcoolismo, o etilismo. Né? Os médicos também têm vários problemas relacionados ao uso de álcool, uso e abuso de álcool. Né? Então, soma-se tudo isso com uma pressão social, e também a busca da perfeição, associado a um não cuidado físico, de atividade irregular física, de sono não concretizado, ou seja, de noites e noites e noites mal dormidas, com alterações hormonais que acontecem por conta desses ciclos circadianos, ou seja, de tudo isso que deveria regularizar a sua vida. Soma tudo isso, com certeza você vai ter uma saúde cardiometabólica pior, você vai ter uma saúde mental pior, e no futuro, obviamente, o que acontece? Você vive menos, você vive muito menos. E do ponto de vista de saúde mental, que é uma das grandes preocupações, além de suicídio, nós temos o maior índice de burnout, de depressão, né, a síndrome do esgotamento e a depressão, e também de divórcio, né? Ou seja, o médico ele tem 20% a mais de chance do que a média da população geral de se divorciar. E você que é anestesista, entenda que essa chance é maior entre os anestesistas e menor entre os otorrinos. Né? O otorrino não dá plantão. Deve ser por isso. Assim. Tá aqui quem mais entende desse negócio de divórcio. Mas vamos mudar de assunto que é melhor. Mas brincadeiras à parte, minha gente, é de fato isso, né? Assim, a gente vive num meio de muita cobrança, de muito tempo fora de casa, né? De estar
longe dos próprios filhos, o que é outra Isso. coisa que Terrível. traz um peso muito grande, né, para as nossas mentes, para as nossas consciências, uma cobrança muito grande. Isso é motivo de conflito familiar, e daí tantos divórcios e tantos problemas, e mais uma coisa que leva a uma precária condição de saúde. E essa precária condição de saúde, naturalmente, aumenta o risco para quem está sendo atendido, não é mesmo? Com toda certeza. Imagine o que é você ser atendido por alguém que dormiu bem, que estava no seu núcleo familiar, que foi bem acolhido na noite anterior e de repente ele acorda para trabalhar. Ele vai acordar com muito mais disposição, com a concentração. Simplesmente para você que quer entender exatamente como é que durma mal uma noite e tenha que raciocinar no outro dia, tenha que pensar, tomar decisões no outro dia. Certamente quem dorme mal uma noite vai ficar mais irritado, vai ficar mais desatento, vai ficar mais lento no seu raciocínio. E o médico precisa ter isso de forma muito apurada. Ele precisa tratar bem o outro, ele lida muito com o problema do outro, né? Que é um outro fator que leva a um adoecimento mental. A gente escuta muito problema, ninguém vem para dizer que está bom. Infelizmente, porque a gente deveria fazer medicina preventiva também, mas não acontece isso. Então, junta tudo isso que você, certamente, a qualidade do atendimento pode cair, cai, com noites e noites mal dormidas, ou com médicos que são hipertensos, diabéticos, ou que tenham outro tipo de adoecimento. Certamente, a sua produtividade e o seu comprometimento, embora seja muito importante, embora seja o mesmo, a sua vontade de estar lá seja a mesma, a sua produtividade diminui. E tudo isso tem interesse da população, a população tem que estar interessada nesse assunto como forma de ajudar a categoria médica a melhorar a sua saúde, incentivar, né? Só para voltar um pouco sobre o tema de saúde mental, eu fiz um estudo aqui em 2019 na Paraíba com alunas de um TCC, trabalho de conclusão de curso, que mostrou o índice de burnout altíssimo e a principal categoria que tinha mais burnout, o esgotamento, era médico de família e comunidade. E eu fui para a literatura porque isso foi uma surpresa para mim. Eu esperava mais em médicos de UTI, médicos de emergência, e foi medicina de família e comunidade. E quando eu fui ver na literatura, realmente existe uma situação como essa, porque os médicos de família, aqueles que estão nos postos de saúde aí perto da sua casa, eles lidam com problemas além da doença. Problemas de falta de saúde, ou seja, problemas sociais. É aquele pai que brigou com a filha, ou que até mesmo o marido que agrediu a mulher, é aquela mãe que não cuida bem do filho. São os problemas relacionados à falta de dinheiro. E, além disso, eles não têm, o médico de família, eles não têm os melhores equipamentos de saúde, pelo contrário. Eles têm os menores investimentos nos seus postos de saúde, e é por isso que esse conselho tem a priorização da atenção primária à saúde, dos médicos de família, saúde e comunidade, como uma prioridade dentro da sua gestão para apoiá-los, para fazer com que eles fiquem melhor acolhidos e valorizados, né? E um detalhe, Antônio, 3 médicos que responderam dos mais de 400 disseram que tentaram suicídio. E todos eles, até aqueles que tinham burnout ou depressão ou tentaram suicídio, nunca foram a um psiquiatra. É dramático. Para além do que você citou com relação aos médicos de saúde de família e comunidade, tem a questão da infinidade de papéis que esse pessoal tem que preencher. E olha, eu não estou nem falando de receita azul, não. Um mundo de burocracia que eles precisam dar conta. Além de clinicar. Além de clinicar. Né? Então, a gente vive num país muito burocrático. Isso é mais um fator, porque para além dos prontuários médicos, você tem que preencher um monte de formulário e prestar contas ali, fazendo um serviço que de toda maneira te consome, e às vezes consome muito, porque você já passou um período inteiro atendendo e absorvendo, como você bem disse, os problemas das famílias. Eu me lembro que no ano passado nós fomos impactados por um duplo suicídio, por 2 colegas médicos que se suicidaram no mesmo dia. Dentro da mesma semana a gente teve uma série na mesma cidade, na mesma cidade, de médicos muito jovens, que não suportaram essa pressão e acabaram se suicidando. Eu quero trazer de volta esse tema, discutir com você, conversar com você e alertar você, colega médico, que está nos ouvindo, para que
diante de algum sinal de alerta, que você procure já ajudar esse colega para que, de repente, conversar com ele, para que ele procure um psiquiatra, para que procure uma ajuda especializada. E como eu sei, Bruno, que você também é professor, você lida com muitos jovens, você vem tocando esse programa do CRM, que tem visitado as faculdades aí para conversar um pouco com os formandos, e mesmo nas aberturas de curso, muitas vezes você está lá presente para falar do papel do conselho. Eu queria uma palavra sua nesse sentido, do colega que está precisando de suporte de um profissional especializado em saúde mental. Com certeza. Esse fenômeno que você falou de médicos jovens, ele acontece entre os acadêmicos de medicina. Nós perdemos agora em julho um acadêmico da universidade lá em Cajazeiras, semestre passado também, um aqui em João Pessoa. Então, é um fenômeno, nós temos várias queixas de adoecimento mental entre os estudantes de medicina. Então, todas as vezes que nós estamos junto com os estudantes e com os médicos, a gente sempre faz esse alerta e faz parte, inclusive, já da minha fala, a questão do adoecimento físico e mental do médico e como melhorar e cuidar da sua saúde. É importante dizer que é preciso, sim, quebrar algumas barreiras, procurar outro colega de profissional de saúde, um médico, um psiquiatra, um psicólogo, para você fazer uma melhoria da sua saúde mental. Inclusive, agora há pouco teve o Setembro Amarelo, eu fiz questão de escrever um artigo de o Setembro Amarelo para o médico, ou seja, para o médico cuidar da sua saúde mental, né? Que é a prevenção do suicídio. E quero dizer para você, Antônio, que nós juntos, nessa gestão, vamos fazer um programa chamado CRM Positivo. E dentro desse programa CRM Positivo tem uma grande pesquisa sobre a saúde do médico. A gente trabalha com gestão baseada em evidência. Então, para a gente poder propor, tanto eu e você e nosso grupo de conselheiros, qual vai ser o melhor caminho que a gente vai fazer para melhorar a saúde do médico, precisamos fazer uma pesquisa antes. Então, nós vamos verificar como é que está a qualidade do sono do médico, que eu sei que está terrível, mas eu quero saber como está terrível, em que lugar ela está terrível, quais são os fatores que fazem com que esse sono esteja ruim. É o conforto médico? Aliás, importante ele tocar nesse assunto, porque tem muito vereador de cidade grande ou pequena, tem muito prefeito de cidade grande ou pequena que acha que conforto ou repouso para o médico é porque o médico não quer trabalhar, quer ficar dormindo no plantão. E olha só que contradição. A gente acabou de dizer que o cara que não tem um bom conforto, que não tem uma boa possibilidade de um repouso mental, não atende bem a população e até adoece mais. Até dá mais abstencionismo, ou seja, ele vai menos ao emprego porque ele está doente. Tá? Então, isso é importante garantir que os médicos tenham a possibilidade de um repouso digno dentro do seu local de trabalho, com qualidade, não é só ter uma cama não, tem uma cama que preste, tá? Tem um local que ele possa realmente descansar. Então, eu preciso de todos esses dados de qualidade de sono, de saúde cardiometabólica, de saúde mental, para entender onde eu posso trabalhar. E vai ser a partir disso, e já conclamo todos os médicos a participarem dessa grande pesquisa, para que nós possamos, inclusive, propor mudanças da política pública de saúde para o médico, fazendo, por exemplo, ambulatórios para cuidar de quem cuida, fazendo, inclusive, discussão sobre a questão da aposentadoria para o médico, Antônio. Se o médico, ele de repente vive 10 anos a menos do que a população geral, por que ele tem que contribuir como os demais? Por que ele também não pode ter uma aposentadoria especial com redução de anos de contribuição? Rapaz, eu tenho uma brincadeira em casa, eu brinco muito com minha mãe, que se a aposentadoria se contasse por hora trabalhada e não por ano, eu já estava aposentado há muito tempo. Porque a gente tem uma carga horária muito maior do que 40 horas semanais. E vive menos. E tem outra coisa, é difícil, muito difícil, você ver um médico aposentado. Porque os médicos costumam trabalhar até morrer. Né? Esse é outro fato que a gente precisa levar em consideração. Mas, conversa muito bacana, muito agradável, como sempre. Eu queria muito agradecer por sua presença no podcast do CRM Paraíba e que você desse aqui a sua saudação final, se despedisse dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores no YouTube e, enfim, encerrasse aqui o nosso programa dessa jornada, convidando naturalmente para as próximas. Eu quero agradecer, é uma grande honra estar no nosso podcast, o podcast CRM Paraíba, o CRM de todos os médicos, né, para que nós possamos dialogar sobre temas tão importantes como a própria saúde do médico. O Conselho Regional de Medicina fará de tudo
para que esteja mais próximo do médico, para que esteja mais próximo da sociedade e realmente, sendo a casa do médico, acolher como uma verdadeira casa todos os problemas para que nós possamos buscar soluções. É nisso que nós vamos, Antônio, buscar sempre melhores soluções e condições para que o médico exerça a sua medicina com dignidade, para que as pessoas tenham dignidade também no seu atendimento. Então, gostaria muito de agradecer aqui a oportunidade e certamente debateremos sobre muitos outros temas de interesse não só do médico, mas da população em geral. É isso aí, pessoal. O CRM da Paraíba é a casa do médico paraibano. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.